Problema aqui. Tudo pode mudar. Eu lembro as pessoas que, caso queiram fazer perguntas, por favor, que se atenham a 1 minuto mais ou menos de pergunta, porque alguns se empolgam e começam a fazer a sua... E aí é fogo, né? Por favor, os perguntantes, perguntem durante 1 minuto só. Vamos ver se a nossa companheira permite que a mesa role. Vai rolar a mesa. Para debater crença e descrença, vamos convocar o editor, o escritor, o pensador e editor da revista, da nossa muito querida revista Planeta, vindo diretamente da Pauliceia Desvairada, São Paulo para os íntimos, Luiz Pellegrini. A jornalista que vem do Rio de Janeiro, amiga de muita gente importante, observadora da situação política brasileira, Denise Paraná Sanches Pamplona. Representando a tradição dos orixás, lá vem de São Paulo, uma das mamães do evento, a Iá Sandra Medeiros Epega. Representando o budismo Zen, e vindo também de São Paulo, aquela figurinha adorável que tinha meiguinha imensa monja Coen. Viu, monja? A plateia conhece alguma coisa. Namyoho Renge Kyo-mente falando. Figurinha, né? E como dizem os ingleses, last but not least, por último, mas não por menos, essa figura adorável que veio pela primeira vez no ano passado e já conquistou todos os corações do evento. Mônica Bonfilho. Então, passo a palavra a Luiz Pellegrini para abrir a mesa Crença e Descrença. Boa noite, pessoal. Escuta, quem é a moça que está mandando beijos para a gente aqui? Manda um para mim também. Você não mandou nenhum para o Pellegrini? Nós temos uma mesa aqui sobre um tema que eu acho de importância capital, que é a crença e descrença. Mas nós decidimos, aqui os membros da mesa toda, nós vamos permanecer aqui na mesa, mas nós vamos fazer uma preliminar da nossa mesa sobre crença e descrença, com a apresentação de um trabalho interessantíssimo, que implica também numa projeção de imagens e tudo,
e que é de autoria do Arthur Veríssimo, jornalista da revista Trip, lá do Sul. E eu acho que esse trabalho que ele vai nos propor vai esquentar as nossas mentes e corações para que a gente, em seguida, depois de uns 15 minutos, que vai durar essa apresentação, a gente possa começar o nosso debate aqui sobre crença e descrença. Eu pediria, então, ao Arthur Veríssimo, que venha, Arthur. Você vai ter a responsabilidade de esquentar a gente aqui. Então, com a palavra, o nosso Arthur Veríssimo, que vai começar a conversar com vocês. Uma boa noite para vocês. Eu estou imensamente feliz de estar aqui presente nessa mesa com pessoas que realmente têm coisas muito interessantes, muito vitais e muita sabedoria aqui para vocês. Eu sou apenas um jornalista, sou um buscador, documentarista, fotógrafo, faço uma série de coisas de multimídia. Estou na revista Trip há 20 anos e tenho a felicidade de ter estado na Índia nesse espaço de 10 anos por 15 vezes. Uma conspiração dos deuses a favor. Eu tive esse momento de estar em 4 Kumbh-melas, que é o festival mais importante dentro da religiosidade hindu, e que acontece de 12 em 12 anos em 4 cidades sagradas. Acho que as pessoas devem conhecer um pouco do panteão hinduísta, e que realmente é fascinante, se entrelaça com a cultura afro-ameríndia, com o budismo, porque eu, com esses meus trabalhos de documentarista, eu também tive a felicidade de estar em vários festivais religiosos em loco, registrando, fotografando, captando e filmando. Dentre eles o Festival de Voodoo no Haiti, os Crucificados nas Filipinas, o transe coletivo que acontece na ilha de Phuket, que são uma minoria étnica chinesa, que são taoístas, em Madagascar, enfim, em diversos locais desse mundo. Porém, esse aspecto da religiosidade hindu me pegou profundamente, que viajando pelo Himalaia, convivendo com essas seitas, subseitas, eu encontrei diversos homens santos, né? E principalmente os Shaivas, os discípulos de Shiva. Então, eu vou mostrar aqui um cadinho disso tudo que eu faço, que eu tenho mais de 400 horas captadas, registradas, e vocês vão apreciar como sendo um manjar dos deuses, um pouco do néctar da imortalidade que é a Índia, para essa mesa que é inquietante, vai surtir muitas histórias, mas eu vou deixar no ar, vou desvendar só um pouquinho do véu para vocês verem. Então, vamos ver um pouquinho da Índia. Deixa eu colocar aqui. Está no ponto? É comigo mesmo aqui, Tony? Então pega lá. Enquanto isso, o microfone é com o professor. Então aqui uma rápida apresentação desse festival que na cidade de Allahabad teve 80 milhões de pessoas, o maior crowd da história da humanidade, 80 milhões de pessoas. Essas imagens são alguns fragmentos de Allahabad e também de Ujjain, onde 60 milhões de pessoas se encontravam. É apenas um teaser, onde que vocês vão mergulhar um pouquinho nesse tecido, nessa malha que é a Índia. Um presente para todos vocês.
abastecendo 800 milhões de seguidores do hinduísmo. A gente se encontra no Kumbh Mela, que é o maior festival religioso do mundo. E é um vai e vem de pessoas, você tem que seguir o fluxo. Isso daqui vai ficando claustrofóbico. Agora foi bacana aqui, não tem escapatória. São pessoas de todas as partes da Índia. As pessoas mais excêntricas, diferentes, esquisitas. Tá dura a mão dele, hein? Tá necrosada. Mas aqui ele nunca sentou, sempre ficou de pé. E os pés dele não podem tocar o solo. É impressionante. Olha só, essas piras. Tá entendendo alguma coisa? Tornar-se sensuador é uma das maneiras de transcender as pressões sociais do nosso tempo. Benção aqui vai ter certeza que a gente vai bater o recorde. O livro Guinness. É um despacho. Ele faz uma limpeza no seu corpo, bota a cinza na testa, na cabeça, diminui um pouco dessa cinza, que não sei o efeito que vai dar. Aqui são as cinzas do fogo sagrado do mundo. Você vê as figuras insólitas que aparecem pela frente. Os tipos mais estranhos, esquisitos. Segura, pelado. É, uma confusão. Olha o brinco dele, que particular. Esse personagem é inacreditável. Parece que saiu da pré-história. Né? Nagababa Sênior e Nagababa Júnior. Olha a chuva da fera. Por favor. Eu vou comigo andar no carro de boi desse aqui na cidade. Pra cá, olha que ele anda. Tô tentando achar o Ramesvar Puri. Esse é um sujeito que em 98, no Kumbh Mela, em Adva, foi que eu tirei diversas fotografias. Eu tenho assim umas imagens muito particulares, inacreditáveis. Ele faz alguns exercícios estranhíssimos de yoga. Isso aqui é uma mega rave atemporal que acontece há 5.000 anos, só isso. Sabores diferentes no interior do Kumbh Mela, na região. Inacreditável que o Kumbh Mela não é a
anunciado em propaganda, em mídia nenhuma. Ele já se encontra enraizado no coração desses milhões de fiéis. São homens da caverna. É aqui no Rio Chipre que acontece o banho da purificação, o momento mais esperado e aguardado do Cumbamela. É extremamente proibido fotografar ou mesmo registrar as imagens do banho sagrado dos sadhus. É um momento sagrado para o hindu. Transe coletivo. Isso é só o começo. Pode acender as luzes, por favor? Não, já pode acender. Enquanto isso, Arthur, fala mais alguma coisinha aqui, enquanto as luzes se acendem. Conta pra gente aí, quando foi esse Cumbamela, onde foi, em que lugar da Índia? Explica um pouquinho a coisa pra gente. Então, isso que vocês viram realmente um aperitivo. Pode. Isso é um aperitivo do que é esse festival. Esse festival já acontece há 5.000 anos. Os relatos estão manifestados nos livros sagrados, está no Upanishads, está no Mahabharata. Isso daí, poxa, é a oportunidade que vocês podem ter. O próximo festival só vai acontecer em 2010, em Haridwar. Eu peguei em 98 em Haridwar, 2001, que foi em Allahabad, onde teve 80 milhões de pessoas, que foi o encontro do rio Yamuna, o rio Ganges e o rio Sarasvati, que é o rio mítico, no leito seco do rio Ganges, numa distância de 100 quilômetros de Varanasi, de Benares. Depois teve em Nasik, que foi em 2003, em 2004 esteve em Ujjain, que são essas imagens que vocês viram. Esse festival é inacreditável, porque todas as comunidades religiosas, já que nós estamos falando de crença e descrença, ali não só os hindus, mas subseitas hindus, discípulos do Guru Nanak, que é o líder religioso dos Sikhs. Você ali tem presença de Vaishnavas, você tem a presença de jainistas, discípulos de Mahavira, de católicos. Enfim, é uma oportunidade fascinante em se defrontar numa Torre de Babel, que ali é a verdadeira Torre de Babel, porque a Índia é um país de mais de 1 bilhão de habitantes, em que tem 14 a 16 línguas oficiais e com mais de 800 dialetos, imagine de subdialetos. Então você se defronta com as pessoas e a linguagem lá é a telepatia, é o movimento, é o olhar.
Não é essa história do idioma que você... Aqui a gente é pré-estabelecido, tem que falar português, tem que falar inglês ou francês. Lá não, é um outro tipo de linguagem. Então, é uma grande experiência que eu tive e, poxa, eu acho que só tem a acrescentar as pessoas que estão nessa mesa e a vocês todos aí que estão participando e curtindo esse grande evento que é a Nova Consciência. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, Arthur. Eu acho que então, depois dessa belíssima apresentação, dessa síntese, não é, Arthur? Eu acho que o seu trabalho, acho que o trabalho do Arthur vai resultar num documentário muito mais extenso a respeito desse festival, mas as imagens são impressionantes, são muito bonitas. Meus parabéns. Então, acho que já estamos bastante aquecidos para começar a nossa mesa redonda, cujo tema é crença e descrença. Eu passaria a palavra, em primeiro lugar, para a Mônica. Mônica, eu queria que você abrisse. Oi? Você preferia a segunda? Então, tá bom. Pode ser você, Denise? Então, tá bom. Denise aqui. Mas antes eu preciso, como coordenador da mesa, determinar um pouquinho as regras. Eu acho que vamos ter cada um mais ou menos 15 minutos, entre 15 e 20 minutos para falar. Quando estiver se aproximando do final, vou passar um papelzinho, não é? Porque a gente, quando está falando, esquece do tempo e, infelizmente, a gente tem que... O tempo é um orixá importante demais para ser desrespeitado, não é? Eu vou indicando, então, a ordem das minhas queridas companheiras de mesa. Aliás, estou me sentindo feito um Xangô aqui, né? Com 4 damas esplêndidas, ó, de cada lado. E a primeira que vai colocar o tema, então, da crença e descrença é Denise Paraná Sanches Pamplona, uma jornalista do Rio de Janeiro, mas trabalha também de São Paulo, né, Denise? É que puseram o Rio aqui, mas a Denise é de São Paulo. Denise militou também durante muito tempo com escritos políticos, né, Denise? Publicou um livro, uma biografia importantíssima sobre o nosso atual presidente da República, o presidente Lula. Mas o leque de interesse da Denise é muito grande e é por isso que ela está aqui hoje para abrir a nossa mesa sobre crença e descrença. Palavra com você, Denise. Muito obrigada, Luiz. Acho que é melhor puxar isso aqui para não derrubar. Boa noite para todo mundo. É uma honra enorme para mim estar aqui. Eu agradeço imensamente o convite. Eu fiz uma carreira acadêmica longa, depois da faculdade fiz doutorado na USP, fiz pós-doutorado em Cambridge, e eu nunca tinha tido uma experiência como eu tive ontem. Eu estava numa dessas salas de discussão, e, enfim, terminou o debate, a gente se reuniu para conversar com o debatedor, e tinha uma pessoa do meu lado, super articulada, falando coisas interessantíssimas, eu estava prestando a maior atenção, achando deliciosa aquela conversa, e aí, no final de tudo, eu percebi que o moço era gari. Isso é uma experiência fantástica. Então, eu tive muitos anos de vida acadêmica, nunca na minha vida eu experimentei uma coisa tão boa como essa, né? Então, o que eu estava falando é uma honra estar aqui, porque a gente está celebrando muitas coisas boas, né? Candidato a governador da Paraíba. Ele é candidato a governador da Paraíba. Então, eu não sabia disso, né? Bom, então é uma honra enorme e só essa experiência, só por essa experiência já valeu a pena estar aqui com vocês. Bom, o tema é crença e descrença, e no meu caso eu acho que a gente podia pensar em descrença e crença, só mudar um pouco a ordem das coisas, porque eu tenho uma formação marxista, tinha uma crença absoluta na descrença, fazendo um trocadilho, uma crença na racionalidade absoluta e uma crença no homem como motor da história.
e sempre tive certeza de que todas as explicações para além da física, né, o que a gente podia chamar de metafísica, espiritual, religiosa, ou digamos assim, do mundo invisível, eram todas decorrentes das nossas necessidades, das nossas angústias, desse mundo terreno material, né? O medo da morte, essencialmente, e todos os outros medos, o medo de não poder se sustentar, de sustentar o corpo, o medo de perder filhos e tudo. E a gente elaborava uma série de teorias para explicar isso, né? Uma vida após a morte seria bastante confortável, uma vida do lado de alguém que seria pai e mãe, um Deus, uma Nossa Senhora que nos confortasse, seria maravilhoso, porque afinal nessa nossa condição humana, depois que a gente nasce e sai do útero, que parece que é uma coisa tão boa, todos nós nos sentimos muito órfãos, né? Muito desamparados. E eu tinha a crença absoluta nisso. Eu quero contar um pouco da minha trajetória, porque como eu sou cientista, formada em ciências sociais, eu queria falar um pouco do que me moveu e porque agora eu estou considerando outros fenômenos para além desses fenômenos dessa racionalidade na qual eu fui formada, né? Eu estou trabalhando hoje com mediunidade, com um grupo de cientistas que são, de certa forma, pioneiros no país nesse trabalho. E eu vou explicar para vocês melhor o que é. Bom, tem que falar então um pouco da minha formação. Os meus pais, meu pai principalmente, é muito conservador e eu estudei num colégio ultra conservador, um colégio católico, que foi muito importante na minha formação e nas minhas escolhas para o resto da vida. Uma das experiências mais importantes que eu tive nesse colégio católico era uma aula de religião que eu tinha com um padre, e nós éramos muito pequenos, o padre era enorme, a sensação que eu tinha era de que era um padre infinito, a gente olhava para cima, o padre nunca acabava, um padre alemão, de olhos azuis e tal, e todo mundo morria de medo desse padre, porque ele dizia todos os dias para a gente de manhã uma coisa nada agradável. Ele falava: todos vocês carregam dentro de si as marcas do pecado original. Todos vocês são assassinos de Cristo, porque Cristo morreu na cruz por cada um de vocês. Todos vocês têm as mãos sujas de sangue. Puxa, a gente era criança, né? Era pesada a história, era muito pesada. Eu lembro de tirar a mão debaixo da carteira e dar uma olhadinha só para checar, porque aquilo era demais. A gente sabia que, de certa forma, era uma metáfora, mas a gente queria checar. E eu vi outras crianças fazendo isso também. Bom, como eu tive uma formação católica muito conservadora, e aqui eu não estou criticando toda a Igreja Católica, eu estou criticando um segmento dela, quando eu cresci, enfim, quando eu me tornei adolescente, antes de ser adulta, eu rompi com esse Deus que tinham me ensinado que ele existia, né? Que era um Deus cruel, um Deus muito duro, era um Deus que, de certa forma, podia se vingar da gente, né? Embora eu tenha aprendido que Deus era amor, era um Deus absolutista, tirânico e tal. Hoje eu fiz uma entrevista, eu sou jornalista também, eu fiz uma entrevista muito bacana com o monge Marcelo Barros, que disse assim: olha, diante desse Deus tirânico eu sou completamente ateu, né? Eu achei fantástica essa frase. Então eu me tornei completamente ateia diante daquele Deus que eu conhecia, aquele Deus com o qual eu tinha tido contato. E logo que eu entrei na faculdade, eu fiz faculdade de jornalismo, tinham professores marxistas ou anarquistas, e aí eu comecei a me identificar com o marxismo e a estudar bastante isso. Na verdade, o que eu queria? Eu queria que a gente fosse mais feliz no mundo, né? Podia ter sido outros caminhos. Eu acho que tem uma convergência entre o marxismo e algumas religiões, que é o humanismo, que no fundo, a gente queria que esse planeta melhorasse um pouco, que houvesse mais igualdade social, que a gente tivesse direito à felicidade, né? Então, eu acho que essa felicidade coletiva que a gente busca por caminhos opostos, muitas vezes absolutamente opostos, né? E depois eu fui fazendo minha formação e eu fui vendo que, em nome de Deus, eu estudei história. Em nome de Deus, a humanidade cometeu seus piores crimes, né? Talvez tenha cometido também os melhores atos, né? Mas em nome de Deus a gente sabe que foram feitas todas as piores guerras, né? E era esse Deus que eu negava, né? Em nome de Deus, o nome de Deus foi usado para se defender todos os interesses mais espúrios,
lamentavelmente. Tem um artigo do Saramago muito importante que ele fala isso. Enfim, eu cresci e fui vendo que havia uma crise muito grande na imagem de Deus. Eu acho que as religiões tradicionais hoje passam um pouco por isso, por essa crise que existe. As pessoas não conseguem imaginar Deus, talvez como elas gostariam, talvez um Deus que desse conta dessa complexidade do mundo atual. O que a gente vive é uma crise completa de paradigmas, mesmo para quem era de esquerda ou tinha origem de esquerda. Acho que a partir da queda do Muro de Berlim, em 89, e para quem era brasileiro e petista, com o governo Lula, que atravessou também uma crise, esses paradigmas todos ficaram muito abalados, né? Tinha muita gente acreditando que o Lula ia chegar no poder e ia resolver o problema da sociedade brasileira. E, na minha opinião, aqui não é um fórum para discussão política, na minha opinião, não foi isso que aconteceu. Depois a gente pode voltar nesse assunto, mas eu só queria dizer que, como biógrafa do presidente Lula, eu fui assessora dele e depois me tornei biógrafa dele, muitos jornalistas estrangeiros, quando queriam fazer matéria sobre o Lula, que chegam no Brasil e vão lá fazer contato no Palácio do Planalto, eles mandam esses jornalistas falar comigo. Isso fez com que eu conversasse com gente do mundo inteiro sobre o nosso presidente. E esses jornalistas, assim, quase todos que decidiam vir para o Brasil fazer matéria sobre ele, vinham com a ideia de que aqui no Brasil estava nascendo um novo modelo social e político, né, e econômico, que pudesse dar conta de todas as desigualdades, né, que pudesse realizar o grande sonho da esquerda no mundo inteiro. E não é isso que a maioria dos brasileiros sente, né? Quem está aqui vive um outro clima, tem muito mais crítica ao governo e tal. Então, o que a gente vivia aqui era tido no exterior como a grande solução dos problemas internacionais, lógico, por setores de esquerda, né? No mundo inteiro viam essa experiência como uma grande experiência que seria uma espécie de salvação para o mundo dos países pobres. O Lula seria o grande representante desses países pobres, que se contraporia aos países ricos. Então, enfim, a gente teria uma oposição Bush-Lula, né? E aqui estava nascendo a grande esperança do mundo. De qualquer forma, o que eu vejo aí é uma busca absoluta por novos modelos, por novos paradigmas. O que eu vejo nesse instante, na crise que eu acredito que existe nas religiões, é que a gente está desesperadamente querendo acreditar em alguma coisa nova, né? E eu acho fantástico, a crise é uma coisa fantástica, a crise é um renascimento, né? Ela é muito dolorosa, e eu posso falar isso porque eu estou em plena crise, os meus paradigmas dançaram todos, né? Ela é muito dolorosa, e a gente tem que aguentar essa dor, né? Eu acho que só aguentando a dor e se despojando das velhas certezas, a gente vai poder trilhar um caminho de crescimento, né? E quando a gente perde as certezas, dá uma insegurança terrível, uma sensação de pobreza, que não é fácil de aguentar, mas eu acho que vale a pena. Eu estava lendo que os mestres Zen, e aí eu peço licença para a senhora para falar nesse assunto, peço licença para a monja Cohen, que os mestres Zen diziam assim, ó, se você encontrar Buda, mate o Buda, porque não é Buda, né? É uma representação dele, é uma imagem do Buda, não é o verdadeiro Buda, né? Você precisa matar o Buda para estar livre, para encontrar o verdadeiro Buda. E assim como o Buda, eu acho que é a verdade, né? Quando a gente encontra uma verdade acabada e absoluta, e quem tem origem de esquerda como eu falo por mim, não estou falando por todo mundo, a gente sempre tem uma verdade acabada e absoluta, né? Quando você tem isso, é muito difícil matá-la, mas eu estou vivendo essa experiência e eu estou achando que vale bastante a pena. Para então ficar livre para novas experiências e para talvez chegar um pouco mais perto do que seria uma verdade, mas nunca uma verdade absoluta. Enfim, esses pensadores ateus, né, Marx, Freud, Nietzsche, especialmente, mas a gente pode citar outros que foram importantes, que vêm a maioria deles do século XIX, como Darwin, Comte, Heidegger, Sartre. Eles, de certa forma não, eles verdadeiramente contribuíram para que a gente tivesse uma nova visão, eu acredito, da espiritualidade e das religiões hoje.
A partir do momento que eles disseram que a nossa necessidade espiritual é, de certa forma, reflexo da nossa necessidade material, eles, embora eu não acredite que a coisa seja mecânica, mas eles contribuíram para que a gente pudesse desvendar um pouco das religiões, como é que elas se estabeleceram, por que motivos, né? Muitas vezes elas têm doutrinas calcadas muito menos em inspirações elevadas e muito mais por interesses políticos e econômicos, né? Interesses de dominação. Então, esses pensadores, eu acho que tiveram uma grande contribuição para o nosso pensamento hoje, né? Basicamente seria o seguinte: a ideia básica desses pensadores é que o homem cria Deus e não é criado por Deus, né? A gente tem um materialismo científico do Marx, um materialismo nihilista do Nietzsche, mas enfim, eles nos ajudaram a secularizar conceitos, a interpretar certos conceitos religiosos, decretando a morte de Deus. Eles nos ajudaram a desmascarar um pouco a função ideológica das religiões, né? Algumas delas, né? Que nos ajudam a pensar de uma forma homogênea, que nos tiram a liberdade, algumas religiões que trabalham muito com medo, né? O medo, a repressão, religiões que ajudam a justificar o status quo, a preservar a injustiça e a discriminação, né? Então, eu acho que, nesse sentido, eles deram uma grande contribuição para a humanidade, né? Hoje, a gente pode fazer uma crítica às igrejas carismáticas, algumas delas, né, que obedecem à lógica do mercado, ou que fizeram da religião um grande espetáculo, né, um grande entretenimento. Bom, então, eu vivi nesse ambiente, eu tinha amigos que pensavam como eu, ou dentro da academia, ou dentro da militância de esquerda, ou como jornalista, né? Então, as pessoas com as quais eu me relacionava, basicamente todos pensavam como eu. Mas nós tínhamos uma grande fé no homem, embora não percebêssemos nessa fé um grande dogmatismo também. A gente criticava o dogmatismo alheio, é muito mais fácil, né? Mas não conseguia enxergar o nosso próprio dogmatismo. Eu acredito que hoje Marx não seria marxista dentro de algumas visões marxistas, né? Porque ele sempre preservou pela dialética e pela superação da produção intelectual, da produção do conhecimento. Ele sempre acreditou que isso era uma coisa móvel, que isso era uma coisa em constante evolução, né? O Marx, o próprio Marx. Ele fala uma frase que eu acho fantástica. Ele fala assim: o concreto é, como o concreto, um momento do abstrato. Isso nos abre 1000 perspectivas, até para estudar o mundo invisível. O que é esse abstrato? O abstrato pode ser entendido como um conceito filosófico. O que é esse? O que é o concreto? O que é o abstrato? Como é que o concreto pode ser ao mesmo tempo abstrato, né? Bom, vou ter que ser um pouquinho mais curta do que eu tinha feito aqui. Vou dar uma resumida. O que aconteceu foi o seguinte: eu vivia nesse ambiente político, nesse ambiente ideológico e tal, até que um dia uma jornalista amiga minha me liga cedo e diz assim: Denise, olha, eu tive uma experiência fantástica, você não acredita. Ela era também uma pessoa ateia, convicta, e diz assim: eu fui numa astróloga. E eu falei: tá, você foi fazer uma matéria? Ela disse: não, eu fui fazer uma consulta. Para nós isso era uma coisa, no mínimo, esdrúxula, né? Ela falou: e você não acredita, essa mulher que nunca me viu, sabia mais de mim do que o meu analista. Falou do meu passado, do meu presente, coisas do futuro que eu não sei se vão se realizar, mas ela sabia mais de mim do que da minha analista. E eu estou completamente chocada e eu não sei o que eu faço com isso, por isso, desculpa, estou te ligando tão cedinho e tal. Lógico que meu espírito investigativo me mobilizou para conhecer essa tal astróloga, embora eu tivesse uma montanha de preconceitos em relação a isso, né, a tudo que não era racional e lógico. E fui na tal da moça e tive a mesma experiência que essa minha amiga. Então, isso foi assim, a grande porta para mim, para tentar entender ou compreender esse mundo imaterial, digamos assim, né, que fugia à minha lógica antiga. E por uma série de motivos que nem daria tempo de explicar aqui, a minha vida deu uma guinada nesse momento. Eu tinha
uma série de projetos, de profissionais que estavam em andamento, e na minha vida profissional e pessoal houve uma mudança brutal, e eu comecei a prestar atenção em outras coisas que eu não conseguia ver antes. E no fim desse processo, eu tive contato com médiuns e comecei a estudar mediunidade. Eu fiquei pensando que seria interessante escrever um livro jornalístico sobre médiuns. Afinal, se esses caras existem, estão aí, e tem um trabalho sério, se é que mediunidade existe, por que ninguém faz um estudo sobre médiuns? Reúne médiuns no livro, faz um estudo sobre isso e tal. E comecei a fazer uma pesquisa e descobri que esse livro existia. E aqui eu acho que vale a pena falar. O título do livro é Encontros com Médiuns Notáveis, que eu acho que o Pedro já falou e fez aí uma propaganda, que é fantástico, me ajudou muito. Deve ter para vender aqui na frente, né? Acho que tem. O autor chama Valdemar Falcão. E através desse autor, do Valdemar Falcão, eu fiz contato com ele e pude assistir a uma sessão de psicografia no Rio de Janeiro com a Dona Célia. Dona Célia é uma médium que o Chico Xavier dizia que ela era a maior médium do mundo. E a experiência que eu tive, eu gostaria que todo mundo aqui pudesse ter, né? Ela fez pó da minha lógica racional. Ela fez pó de anos e anos e anos estudando e debatendo com muita gente. Tudo que eu pensava e acreditava, ela inverteu, ela colocou do avesso. Isso é uma coisa maravilhosa. Ela olha para uma pessoa qualquer, ela fala das pessoas com quem ela se relaciona que estão vivas, das pessoas que estão mortas, fala da árvore genealógica, fala de um determinado avô ou avó que está mandando beijos e lembranças, diz o apelido da pessoa que ela tinha quando era criança, diz onde a pessoa mora, o endereço completo, às vezes o CPF, o telefone, o celular. E não era fraude. E aí, né? E agora, o que eu faço com isso? Eu estou trabalhando, enfim, tem que falar de forma resumida, a gente tem pouco tempo. Eu comecei a trabalhar com um grupo de médicos, de cientistas que querem estudar mediunidade. São cientistas psiquiatras, são lá de São Paulo. Eles começaram a verificar que muita gente que tinha experiências mediúnicas, experiências espirituais, essas pessoas eram diagnosticadas como psicóticas, eram medicadas, muitas eram jogadas em hospitais psiquiátricos, né? Quanto mais pobre, pior a situação delas, eram jogadas nesses hospitais e eram estigmatizados para o resto da vida. E eles criaram um núcleo para tentar estudar a mediunidade e eles têm a hipótese de que essas formas alteradas de funcionamento cerebral não são necessariamente patológicas, podem ser formas saudáveis, alteradas, mas saudáveis, de funcionamento cerebral. Isso não significa ser uma doença, né? Eles querem, na verdade, provar cientificamente que a mediunidade existe, em primeiro lugar, existe, e, em segundo lugar, que ela não é uma doença. Eu me aproximei desse grupo de médicos e eu estou trabalhando, minha área é de ciências humanas, eu trabalho com biografias e eu estou trabalhando na biografia desses médiuns que a gente vai começar a estudar agora. Então, a gente quer entender quando começa, por exemplo, a mediunidade, se ela é fruto de algum trauma, se esses médiuns conviveram sempre num ambiente em que a mediunidade era aceita, se ela é hereditária ou não, enfim, uma série de questões que eu, trabalhando na área de ciências humanas como biógrafa, vou tentar traçar. Só voltando um pouquinho para a esquerda, eu acho que com essa sucessão de crises que a gente viveu, esses modelos todos que foram quebrados, essa quebra completa de paradigmas, muita gente de esquerda também está se tornando mais flexível e menos dogmática. Vou falar para vocês, eu estou escrevendo um livro com o Genuíno, na verdade é uma explicação dele, não é uma análise minha, é uma explicação dele, ele é uma fala sobre a trajetória política dele, desde quando ele nasceu, depois a aposta dele na guerrilha, a aposta dele na democracia como deputado, e agora ele vai explicar para a gente o que aconteceu nesse governo. Na verdade, eu procurei o Genuíno para entender. Eu falei, olha, eu acho que vocês devem uma explicação, né? Vocês devem uma explicação. E aí a gente está escrevendo esse livro. Mas eu estou contando isso para vocês porque o Genuíno está explicando o que aconteceu para os petistas, principalmente para quem votou no PT, e ao contar a trajetória dele, ele fala em duas coisas que jamais falaria tempos atrás. Né? Jamais falaria para um público, quem vai comprar um livro é um público ou simpatizante do PT ou de esquerda. Né? E são duas coisas o seguinte, a primeira é a importância da astrologia na vida dele.
Isso daria enjoo em muita gente se fosse um tempinho atrás. Segundo, ele conta um episódio em que a mediunidade foi essencial na vida dele, salvou a vida dele. Ele era guerrilheiro, ele estava lá no Araguaia, num pequeno grupo de guerrilheiros, e tinha que se comunicar com outro grupo, levar a informação de que a polícia estava chegando e que podia prender e matar todo mundo. E ele teve um sonho premonitório de que no dia seguinte ele ia ser preso. Ele sai do pequeno grupo dele, vai levar informação para o outro grupo. Quando chega lá, o outro grupo já não estava mais lá. Já tinha percebido a chegada do exército, na verdade, e já tinha se dispersado. Ora, o que ele deveria fazer? Ele deveria voltar por dentro da floresta, como só ele sabia. Mas ele faz o contrário, ele vai pela estrada, que era o que ele não deveria fazer. Ele estava avisado de que não deveria fazer isso. Mas ele vai pela estrada e ele é pego pelo exército, né? Aí ele é preso numa árvore e o coronel saca um revólver, posta na cabeça dele e fala assim: pois é, compadre, agora você vai morrer porque eu vou estourar os seus miolos. Como ele sabia que tinha duas alternativas, ou morrer ou ser brutalmente torturado, ele ficou feliz e deu um sorriso e falou: então me mata, né? Porque torturado ele não queria ser. Aí o coronel falou: mato não, mato não, eu vi que você está tendo um prazer danado, você vai ser torturado primeiro. E assim ele não é morto. É por isso que ele não é morto, por causa desse sonho, porque ele volta para um lugar todo errado. Enfim, ele se faz quase ser pego sem querer, inconscientemente, naturalmente. A última coisa que ele queria era ser preso. Depois, quando o exército chega onde estão os outros companheiros, ele chega matando todo mundo e todo mundo é morto ali mesmo. Isso fez com que a vida dele fosse salva, né? Na verdade, esse sonho, explicando tudo, fez com que a vida dele fosse salva, ainda que ele fizesse tudo para não ter sido pego. Isso ele fala no livro. E outras coisas também sobre mediunidade que ele fala no livro. Então, eu acho muito interessante que a gente está tentando construir um espaço de mais flexibilidade diante das coisas que a gente não conhece, né? Diante das coisas que a gente nunca aceitou, né? E eu acredito que isso é uma grande evolução que está acontecendo conosco. Eu só queria dizer, eu sei que a gente não tem mais tempo, que hoje tive uma outra experiência fantástica, além daquela de conversar com o Gari. Nunca pensei que isso fosse acontecer comigo, mas eu fui batizada num ato ecumênico aqui, estou extremamente feliz. E hoje, a Sandra, que está aqui do meu lado da tradição dos orixás, jogou búzio para mim, e tudo que ela falou foi absolutamente perfeito sobre toda a minha vida. E eu estou achando isso maravilhoso e eu agradeço vocês, agradeço poder estar aqui e contar um pouco dessa história. Obrigado, Denise. Mas agora você me obriga a fazer uma pergunta para a Yassandra. Tem horário livre na sua agenda? Era um caso de amor antigo. Vamos prosseguir, então, com a nossa mesa. Agora, Mônica, você não escapa. Mônica Bonfilho é uma queridíssima amiga que eu conheço desde que ela era uma menina. Acompanha a carreira brilhante dessa escritora e jornalista. Todo mundo sabe que Mônica tem dezenas de livros publicados. Alguns estiveram na lista dos best-sellers brasileiros durante anos a fio. E depois de um período em que você preferiu cuidar mais da família e do filho, não é, Mônica? Mônica está voltando com tudo. E essa também é uma das razões pela qual ela está aqui, dando a sua colaboração com o 15º Encontro para a Nova Consciência. A palavra está com você, Mônica. Obrigada. Boa noite para todos. Eu estava ouvindo a Denise, eu a conheci no encontro e me encantou muito o que nós viemos conversando sobre o fato dela não acreditar em nada e, de repente, por causa de um encontro, ela acabou mudando a vida dela totalmente e ela é muito disciplinada na questão da religiosidade dela, é incrível. Eu estive com ela ontem, eu vi algumas coisas que eu posso garantir isso. E eu vejo uma disciplina, uma ordem.
e vejo o quanto isso está sendo saudável para ela. E é uma coisa interessante também, porque a crise que ela disse que estava passando, se a gente tirar o S da palavra crise, você tem crie. Então ela está nascendo, ela está renascendo por alguma coisa nova que vai acontecer e previsto já por tanta gente que ela nem eu acho que aguenta mais nenhum tipo de previsão na vida dela. E alguns anos atrás eu já tinha feito parte da Umbanda, depois passei para o Candomblé, e num momento mágico da minha vida, adoro os orixás, né? E num momento mágico da minha vida eu conheci uma pessoa que disse que eu tinha um anjo da guarda, que deveria orar por esse anjo, e eu não imaginei que minha vida ia mudar tanto, e muda, e está me fazendo muito bem. E o que me marcou muito também foi o fato de uma época, bem na época que eu comecei a estudar os anjos da guarda, o planeta estava passando por uma mega crise, e o equilíbrio aconteceria através de acreditar em alguma coisa. E foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, com 3 institutos, 2 nos Estados Unidos e 1 na Europa, mais especificamente na Itália, e que constatou-se que 90% da população mundial acreditava em algo. E essa população respondeu que acreditava em Deus e nos anjos da guarda. E anjo significa mensageiro ou recadeiro, isso está presente em todas as religiões, é algo bem tranquilo. E a partir do crença e da descrença, eu tirei 2 frases. Oi, meu bem, um beijo para você e um abraço aí para você. Não sei onde você está. Fala, meu amor, só que é bom filho. Você também. Fica com Deus. Vocês ouviram o que ela falou? Não, né? Ela falou: Mônica, eu adoro você, só que não querem me deixar entrar. Bom, a maneira como você vê ou sente o que é a sua crença é o modo como você vê também a crença dos outros. Ter uma crença é acreditar no que é bom e no que é verdadeiro. Não haverá mais crença ou descrença, mas a sabedoria da realidade de cada um. Podemos ir da crença à descrença, mas a única coisa que não ocorrerá será a inexperiência. O que eu queria falar para vocês, eu não vou me estender muito para não atrasar a mesa, acreditar faz muito bem. Conheça antes de acreditar. Einstein já dizia isso, né? Conheça antes de acreditar. Conheça tudo. Eu acho que esse momento desse encontro é basicamente para isso. Eu estou conhecendo pessoas novas, eu estou interagindo com pessoas novas, estou adorando todo esse encontro, conversar com todo mundo. Aprendi muita coisa com a Denise, conversamos, eu volto a falar na disciplina dela que me encantou em relação a essa nova vida que ela está compartilhando aqui com a gente, as experiências. E viver é muito bom, e principalmente respeitando a religião de cada um, a filosofia de cada um que está presente aqui, com muito respeito, com muito carinho. O importante, e sempre, eu acho que tem muito a ver com o que eu falo sempre, é o amor. Se eu não tivesse amor, eu não teria capacidade de falar sobre os anjos, nem como escritor, ou seja lá o que eu fosse, mas é importante, muito importante ter amor, e amar ao próximo, e sempre ao próximo, muito mais do que a nós mesmos, e principalmente ser feliz. Eu volto a falar de novo, e amar muito profundamente. E eu vou me despedindo por aqui, porque nós temos mais pessoas para ouvir, e principalmente ouvir. Eu tenho um pouco para falar. Obrigada pela oportunidade de hoje. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Obrigada.
Essa é a nossa Mônica. Bom, e agora eu vou ter prazer de passar a palavra a uma pessoa por quem eu tenho grande admiração e muito respeito e gratidão. Mônica Cohen não sabe disso, mas eu acho que eu vou tornar pública a minha gratidão pela senhora, porque a Monja Cohen ajudou muitíssimo um grande amigo meu, quase um irmão, amigo de infância, nos últimos anos de vida dele, o ator Rodrigo Santiago. E eu morava na Europa, eu vinha ao Brasil 1 ou 2 vezes por ano, me encontrava sempre com o Rodrigo, e percebi no Rodrigo que era uma pessoa completamente, sempre foi, desde a juventude, agnóstica e não acreditava em nada, muito assim ligado ao mundo real, que houve uma transformação crescente nas atitudes dele em relação a ele mesmo, ao mundo e ao significado da vida dele. E um dia eu perguntei para ele: Rodrigo, o que é que está acontecendo com você? Ele já estava num processo adiantado da problemática cardiológica que, infelizmente, o matou no decorrer do tempo. Ele: mas você está diferente, você melhorou, mas você mudou para melhor. O que está vendo? Aí ele disse: é que eu encontrei uma pessoa maravilhosa, com quem eu me encontro algumas vezes por mês, eu vou visitá-la, e essa pessoa está produzindo esse efeito em mim. E me disse, então, que essa pessoa era a nossa Monja Cohen, que aqui está ao nosso lado. Eu disse: mas ela está passando ensinamentos de Zen budismo para você? Ele disse: é um pouquinho, mas sabe o que é? Ela fala pouco, e ela não precisa falar muito, porque só o fato de ela me olhar e ela me ver lá no fundo como ela consegue me ver, já para mim já é mais do que suficiente. Então isso eu estou agradecendo de coração a senhora, monja, porque eu sei que foi um salto quântico que a senhora ajudou ao Rodrigo dar no final da vida dele, e ele partiu para o outro lado numa circunstância infinitamente melhor do que a que ele vivia antes de conhecê-la. Obrigado. E eu quero, então, passar a palavra à Monja Cohen, monja zen budista de São Paulo, que vai nos dar o seu ponto de vista, os seus ensinamentos a respeito de crença e descrença. Vocês já estão bem quietinhos, mas mesmo assim vamos fazer 1 minuto de meditação silenciosa. Nós nos sentamos da metade para frente da cadeira, endireitamos a coluna vertebral, encontramos o nosso eixo de equilíbrio, soltamos todo o ar pela boca, esvaziamos os pulmões, fecha a boca, respire pelas narinas. Pode deixar os olhos entreabertos e apenas um breve instante vamos estar presentes neste momento.